nossa lição, ele diz, conduta do crente como esposa agora, né? Então a gente fez um breve comentário como os maridos, os esposos devem proceder diante da família. Agora o conceito de esposa. Então nosso autor aqui ele vai dar o conceito da submissão cristã no tópico 1, a condição da mulher cristã no tópico 2, a reverência devida ao marido no tópico 3. No tópico 1, então, no caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Então, fazendo a figura, a pergunta foi feita, como Cristo então amou a igreja? Né? Então, agora a pergunta é como a igreja se submete a Cristo? Porque ele está fazendo uma figura, né, entre o homem e Cristo e a mulher e a igreja. Então esse texto de Efésios aqui é muito profundo para o entendimento dessa relação, né? Então a pergunta foi feita, como o esposo ama a esposa? Como Cristo amou a igreja? Então agora como a igreja se submete a Cristo? Qual a característica que isso acontece? Né? Então a igreja se submete a Cristo pela vontade. E isso é muito importante, né? A igreja se submete a Cristo pela sua vontade, como nós vemos lá. Então Cristo atrai a sua igreja pelo amor. Então vamos ver algumas passagens aqui a respeito disso, irmãos. É uma troca, né? Não tem como um casamento ser bom se uma das partes não fazem isso, né? Se o homem não ama a esposa, né? Como Cristo ama a igreja, a esposa não vai ter esse sentimento de reciprocidade com o marido. Então as coisas têm que andar juntas, assim. Exatamente, muito bem colocado. É por isso que eu estou salientando essa expressão aqui, a vocação esponsal. Porque é a vocação para amar, a vocação entre os amados, né? E é no matrimônio que ela acontece. Então, o homem se sacrifica pela mulher como Cristo pela igreja, e a mulher, ela promove essa vocação do amor no esposo, porque ela se submete como a igreja se submete a Cristo. Então ela se submete pela vontade, ela foi atraída pelo amor. Ela vê o sacrifício do marido. Amém. E isso vai de bom grado, né? Ela faz as coisas de bom grado, não Exato. de obrigatoriedade, né? Exato. É muito bom. Então é só nós termos a relação. Como nós servimos a igreja para servir a Cristo? Né? Então, vamos ver algumas passagens, irmãos, para não ficar somente nas nossas palavras. Bom, esse texto que nós estamos comentando, então está em Efésios, capítulo 5, do versos 21 ao 33. Só vou salientar algumas passagens aqui. Então diz, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao marido. Tem um texto aqui em Efésios que é pouco estudado, né? Então sejam sujeitos como a igreja sujeita a Cristo. Ele está dando um modelo para seguir, um protótipo para ser seguido nessa relação. Uma vez que você figura algo suprassensível, espiritual, a relação entre os noivos, Cristo e a igreja, né? Então, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Bom, esse aspecto da vontade, eu separei umas passagens importantes aqui que está nos Cânticos de Salomão, o Cântico dos Cânticos. Então Salomão tinha mais de 1000 cânticos e esse foi escolhido para o cânon, né? Inspirado para o cânon. É o Cântico dos Cânticos, que é o mais excelente, o mais sublime dos cânticos. Vejam lá em Cântico 8 e 7. Olha só a característica desse amor. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente seria desprezado, né? Então, o cristão fiel, que ele vive essa submissão, né? Ele tem essa vida cristã na igreja, ele sabe, pode se oferecer qualquer coisa para ele em troca desse amor de Cristo, que ele simplesmente vai desprezar, né? Essa é a característica do amor pela vontade, né? Eu não quero outra coisa, eu quero amar o meu Cristo, não quero.
pode me dar o que for, eu não troco esse amor, né? Então é uma característica da vontade. Outro texto separei, Cânticos 8, verso 7. Ainda, Cânticos 2 e 10. Diz assim: o meu amado fala e diz: levanta-te, meu amor, formosa, minha e vem. Então é Cristo, diz a igreja, né? Levante, minha formosa, e vem. Tá? Então é relação esponsal, né? Levanta-te e vem. Esteja preparada, né? Então há um chamado pelo amor, né? E há uma caminhada também pelo amor. Essa é a questão da vontade. Também lá em Cânticos 8 e 6, diz assim, ó: coloque-me como um selo entre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte. Né? Então veja, qual uma força, algo indestrutível ainda nessa vida, nessa terra, né? É a morte, né? Nada consegue, parece, combatê-la, né? Mas o texto diz aqui: o amor é tão forte quanto a morte. Ok? E essa foi vencida pelo amor de Cristo. A morte foi vencida pelo amor de Cristo, que se entregou por todos nós. Amém? Então veja, a característica da vontade. E o caminho pedagógico eu separei aqui para explicar para vocês. Então o que é essa vontade, tá, irmãos? Então, para não esquecer nenhum detalhe, eu escrevi aqui, enquanto estudava, para reproduzir para vocês. Então diz: a vontade é o primeiro princípio do Espírito, e o amor é a sua expressão máxima. No entanto, a contraponto temos o desejo, que é uma premissa natural, e define-se por sua expressão máxima como apego. Então há o desejo que quer se apegar às coisas, mas há a vontade, que é a expressão máxima do Espírito, aquela que foca e se direciona. Se diz então da volição: eu amo, através do objeto amado, eu promovo o meu movimento em busca dele, né? Então, como Cristo atraiu a igreja pelo amor, o esposo atrai a sua esposa pelo amor, e pela vontade ela se dirige ao seu amado, né? Então, nos textos de Cânticos aqui, Cânticos dos Cânticos, o mais excelente dos cânticos. Então isso é bem importante e muito profundo. Também a vontade vai na contramão do desejo. O desejo é mais animalidade, instinto do homem no que concerne a sua sobrevivência. Então nós podemos citar a sexualidade, né, as questões financeiras. Então até separei um texto aqui: porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. A vontade conhece o que é reto pela razão, o desejo busca o objeto por sua natureza. A vontade é do homem interior, do homem espiritual, e o desejo do homem exterior, do homem natural, né? Porque o desejo é mais animalidade, é mais alteridade, quer ficar mais na terra, e a vontade se dirige às coisas sublimes, suprassensíveis de Deus, né? Então veja, essa é a característica do amor, é uma volição. Então o amor atrai o objeto amado, tá? Então o amor não puxa o objeto amado, o amor atrai o objeto amado, né? Então a esposa é atraída pelo amor sacrificial do esposo, tá? Então é por isso que ela ama pela vontade, assim como Cristo, como a igreja é submissa a Cristo. Essa é a expressão, tá, irmãos? Muito profundo isso aqui, né? Vamos lá. Condição da mulher cristã. Ok. Então eu marquei para ler todo esse texto aqui. Então o nosso comentarista ele faz um relato histórico, né? Então ele diz: na cultura judaica a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Então podia-se até negociar a mulher, né? Então no cristianismo nós vamos ver uma diferença espetacular no trato e na relação com as mulheres, né? Então com o advento do nosso Senhor Jesus Cristo, essa condição da mulher começa a ser mudada. Então ele ainda fala aqui, ó: na sociedade as mulheres gregas eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Então na cultura grega, irmãos, tinha um local chamado gineceu.
O que era o gineceu? Era um local dentro da casa dos homens gregos que abrigavam as mulheres. As mulheres, as filhas, não podiam ter convivência com os homens da família. Ela não podia crescer com o irmão, não podia ter relação direta com o pai. A mãe fazia um intermédio. Então, dentro das casas tinha esse lugar chamado gineceu. Era como se fosse um quarto e a filha era criada lá. As mulheres não tinham esse contato, não podiam ter, né? Então, era quase me fugiu uma expressão aqui, é quase uma situação de escravidão, né? Então, elas não saíam para ir ao mercado, né? Então, ela era uma tutora, ela era criada, tinha a tutoria do pai, e assim que tinha a idade adulta, ela passava a tutoria do marido. E quando o marido morria, ela passava a tutoria do filho mais velho. E sempre no gineceu. Então uma mulher cuidava do gineceu, quando na casa tinha muitas mulheres. Um cativeiro, praticamente. Tá? Então como se hoje nas nossas casas tivesse um lugar, um quarto, um lugar reservado para que as mulheres crescessem e fossem educadas lá. Então veja só, na cultura grega era assim. Tá? Então o comentarista fez aqui sobre a cultura grega, eu acho interessante falar. Agora fala, no Evangelho de Cristo as mulheres alcançaram posição de dignidade igual ao homem. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Amém. Então, eu separei a passagem aqui a respeito, então, como eu comentei no início da lição. Não há uma diferença de natureza ou dignidade de Deus, mas há uma diferença funcional conforme a vocação dos esposos, né? Então, uma vocação esponsal, que é a vocação para o amor, e dentro dessa vocação haverá a vocação paternal e a vocação maternal, né? Que é a vocação para a paternidade e para a maternidade. Isso quem promove é dentro do matrimônio, que promove essas vocações, né? Mais tarde, ainda não vamos falar na lição, surgirá a vocação filial do filho para com o pai, né? Então veja, tamanha dignidade da mulher no cristianismo. Então a gente pode dar o exemplo clássico, né? Lucas 1:28. E entrando o anjo aonde ele estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então, quando o anjo ali no contexto já dá uma mensagem para Maria. Então, de Maria viria o Salvador do mundo, né? Então, que tamanha dignidade é essa, né? Ou privilégio, né? Então, também quando nosso Senhor Jesus Cristo, dada a sua ressurreição, ele se apresenta primeiro às mulheres, né? Então, temos o texto lá de Marcos 16:9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia, apareceu primeiramente a Maria Madalena, do qual tinha expulsado os 7 demônios. Então veja, de fato essa condição começa a ser mudada, né? A condição da mulher, né? A gente não citou em Roma, por exemplo, né? Então a mulher tinha muito relação como objeto, né? Objeto de reificação. O que é? Quando os objetos inanimados, você tem posse daquilo, né? Então eles queriam fazer da mulher a reificação, um ato de posse para suas promiscuidades, né? Então, bem no final ali já de Roma, próximo da queda ali, a Roma totalmente promíscua. Os haréns, né? Amém. Então aqui o comentário feito pelo nosso superintendente da escola dominical. Então deixa eu ver aqui. Me perdi aqui. Onde que a gente estava? O item 3. A reverência devida ao marido, é isso? O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. Então aqui, finalmente, irmãos, é o que eu estou insistindo na nossa lição de hoje, né? Estou falando muito nesse elemento da vocação e do amor que nasce no matrimônio, né? Então eu tomei nota aqui para falar para vocês.
Então, a união conjugal traz a vocação esponsal. O que é isso? É a relação entre os amados, é a relação entre os esposos, tá? Então, se diz da paternidade à maternidade. Porque, então, essa relação de amor mútuo entre os esposos, ela produz a vocação marital, se diz a vocação do marido, tá? Que se diz, é reverência entre os amados. Vamos ver, ó, lá em Cânticos, como nós lemos, né? O meu amado fala e me diz, levanta-te, meu amor, formosa a mim e vem. Né? Então, a esposa, ela promove a vocação do esposo. O que é isso? A vocação de amar. Né? Mas o amor altruísta, tá? É o amor ágape que fala do grego, né? E não o amor de afeto. Esse amor é um amor de vontade. Né? Aquele que escolhe amar, tá? Então ele começa nascendo ali e toda essa vocação é extrapolada no matrimônio. E também diz a vocação paternal, porque mais tarde, na constituição da família, este esposo tem que ter essa vocação para a paternidade, para que bem direcione e dispense as admoestações de seu filho na terra, né? Então nós temos lá nos Salmos que diz, né? Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então, uma vocação para a paternidade. Isso é promovido entre a relação dos esposos, porque o esposo também vai promover a vocação na esposa. Essa relação de amor, a vocação à maternidade, né? Para ser mãe, né? Então, um dos aspectos ali. Então, você veja, se vocês aprofundarem nesses estudos, vocês vê tamanha e quantas vocações pode ser promovida dentro do matrimônio. Nessa relação entre os amados, essa relação entre os esposos, tá? Então, fica aqui esse texto. O amor próprio pode produzir vanglória. Então, havia uma inadequação em Adão, né? Por isso, então, Deus traz a mulher, né? Essa inadequação do que se diz, quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Então, havia uma inadequação. Ela foi completada pela mulher, né? Então, porque Deus, ele ama a si mesmo e ama o outro, a sua criatura. Mas o homem não consegue amar a si mesmo sem produzir muita vanglória. Então ele, através do amor do outro, ele promove a humildade. Essa também é uma das vocações do matrimônio. Promove a humildade entre os esposos. Porque eu amo o meu amado e o meu amado me ama. Então isso promove a humildade e não a vanglória. Porque o homem que se ama muito, né, a mulher que se ama muito, ela promove a vanglória. É a glória vã diante de Deus. Então vejam só quantas vocações há dentro do matrimônio, tá? Isso é bem importante. Bom, vamos lá, irmãos. Acho que eu já até estourei meu tempo aqui. A conduta do crente como filho. Então vamos lá. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas. Já a palavra admoestação quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Então, para resumir aqui, irmãos, essa responsabilidade aqui dos pais. Então, essa responsabilidade se diz de promover a adequação dos afetos no filho, então no seu desenvolvimento, né, do infante, da criança, da estrutura vocacional do filho. Tá vendo aqui também mais uma promoção da vocação. Agora os esposos, ele promove a vocação filial, que o irmão está falando, sobre honrar e amar, né? Então o filho, ele vai entender esse aspecto sublime do amor que figura o amor de Cristo e da igreja e passa a desenvolver a sua vocação filial, que é amar e honrar os pais, né? Assim como o pai ama o filho e o filho ama o pai. Então Deus Pai ama Cristo e Cristo ama Deus Pai, tá? Sempre nessa relação. Então exortando nos erros e incentivando nos acertos, né? Então as escrituras são bem claras como deve se conduzir a educação dos filhos. O item 2, a conduta requerida dos filhos.
Então fica bem claro na passagem ali de Êxodo 22, né? É o 5º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Efésios 6, 1 e 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Né? Então essa relação mútua de obediência e reverência aos pais. Então obrigação ali dos filhos. Mas por quê? Foi promovido também, foi atraído através do amor, né? Essa vocação filial. É entre os objetos amados. Então agora a esposa ama o esposo por vocação, o esposo ama a esposa por vocação e o filho ama ambos, porque salientou essa vocação. Tá? Então, como o irmão falou aqui no comecinho da aula, é recíproco, né? É uma relação de reciprocidade. Tá? Então, para fechar aqui, o mandamento com promessa, o item 3. Aos filhos que obedecem honra seus pais, uma promessa dupla lhe és assegurada, para que te vá bens e viva muito tempo sobre a terra. Essa tem prosperidade exterior e vida longa, embora as dádivas espirituais sejam implícitas. A ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que ao obedecerem e honrarem seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Amém, irmãos? Então eu vou ficar por aqui hoje. Agradeço a presença de todos vocês e que Deus continue abençoando os irmãos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.